Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para mais um vídeo. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Agradeço pela tua presença e eu espero que você goste desse vídeo, que esse vídeo seja útil para a sua vida. Nós estamos numa série de vídeos de estudos bíblicos em busca da maturidade cristã, passando informações básicas sobre os fundamentos da fé cristã. Hoje nós vamos entrar na lição de número 13, cujo tema é o verdadeiro evangelista. Vamos meditar nesse estudo, vamos aprender um pouco mais sobre este tema. Então, vem comigo. Pronto, meus amigos, vamos direto ao fato do nosso estudo, vamos direto ao nosso tema. Antes, porém, eu quero dar uma lida, como já é de praxe, num texto bíblico para nos introduzir nesta lição, e eu quero que você leia comigo o texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, versículo 19, e lá está escrito bem assim: E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus, capítulo 4, versículo 19. Nós precisamos nos conscientizar que todo cristão, todo crente, todo aquele que recebe Jesus no seu coração, como a gente costuma falar, que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, na verdade, ele é um evangelista em potencial. Ele tem esse chamado de evangelizar. E nós vamos caminhar exatamente nesse entendimento. No entanto, é preciso estudar a Bíblia para ter confiança em si próprio no momento em que a gente vai falar com as pessoas, quando a gente se colocar diante de alguém para lhe anunciar o Evangelho. Para isso, você precisa estudar a Bíblia. Aproveite as oportunidades que lhe forem aparecendo no seu dia a dia. Fale de Jesus, seja na condução, seja em casa, nas horas de folga, no trabalho, na escola, ou mesmo quando você entrar em uma loja para fazer uma pequena compra. Aproveite a oportunidade que você vai estar ali conversando com alguém e ali então você vai falar de Jesus, anunciar o Evangelho para aquela pessoa. Entendemos isso? Né? Você é um evangelista em potencial para evangelizar. Quero tratar de alguns aspectos aqui a respeito do Evangelho. Eu e você. Bom, primeiro, é bom que você saiba que o novo convertido, pessoa que está começando nessa caminhada em busca dessa maturidade cristã, ele está iniciando uma nova fase na sua vida. E nessa nova fase, ele inicia já encarando compromissos e compromissos muito sérios. Certamente, sentindo uma imensa alegria pela transformação que foi experimentada durante esse processo de conversão ou após o processo de conversão, tá? Ele é impulsionado, você, novo crente, é impulsionado a testificar de Jesus. Em todo lugar que você vai, você quer falar de Jesus. Isso aí é exatamente esse potencial evangelista que está dentro de cada um de nós que recebemos o Senhor Jesus como Senhor da nossa vida. Mas o que é o evangelismo, afinal de contas? Evangelizar, meus queridos, é o ato de estar pregando, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a outras criaturas, a outras pessoas. Neste ato, nós estamos em plena obediência à palavra de Jesus, que está escrito em Marcos, capítulo 16, versículo 15. E a palavra que diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo,
pregai o evangelho a toda criatura. Esta foi a ordem, e quando nós estamos no ato de evangelizar, então, queridos, nós estamos em obediência a esta palavra. Evangelizar também é tornar-se pescador de homens, pescador de almas, pescador de vidas para Jesus. Veja como está escrito agora comigo em Mateus capítulo 4, versículo 19, que nós lemos na introdução deste estudo de hoje. Disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, vidas, almas. Evangelizar também é livrar os perdidos da morte eterna. Podemos também testificar isso através da palavra de Provérbios, capítulo 24, versículo 11. Lá está escrito assim: livra os que estão sendo levados à morte, detém os que vão tropeçando para a matança. Evangelizar traz esse livramento. Evangelizar, por último, também é ganhar as almas para Jesus. Vamos testificar isso em Atos capítulo 2, versículo 41. E diz assim a palavra: de sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia congregaram-se quase 3.000 almas. É ganhar almas para Jesus. Um outro aspecto interessante que a gente deve abordar aqui é como o evangelho deve ser pregado, como o evangelho deve ser anunciado. Jesus foi um exemplo de evangelista para todos nós. Assim que iniciou o seu ministério, ele convidou pessoas para participarem com ele da divulgação do reino de Deus. Exemplo de Jesus. Nós devemos também chamar pessoas para nos ajudar. Por quê? Podemos entender que ganhar almas é como uma pescaria espiritual. Prontamente, aqueles homens largaram as suas redes e atenderam ao chamado de Jesus. Eles aprenderam muito rápido, bem rápido, a executar a nova tarefa, pois os métodos não eram muito diferentes do que aqueles que eles já conheciam para pescar peixes. Um de cada vez. Eles colocavam a isca no anzol e atiravam no mar. E logo que o peixe mordia o anzol, eles pegavam aquele peixe. Quando eles queriam, no entanto, pescar muitos peixes de uma vez, eles usavam então uma rede, cercavam os peixes de modo que não pudessem escapar. Quando puxavam a rede, o sucesso normalmente era absoluto. Os peixes vinham pulando e enchiam as redes na grande quantidade. Certa vez, Jesus falou sobre a carência de trabalhadores para a sua seara. Isso significa que faltavam evangelistas para pregar o evangelho. Essa necessidade continua ainda até os dias atuais. Continua sendo a mesma necessidade. Necessidade de pessoas que se habilitem para sair anunciando o evangelho que Cristo nos ensinou. Falar de Jesus ao pecador é plantar uma semente no coração de alguém. O que não é uma tarefa muito fácil. Por que não dizer, não é uma tarefa fácil. É preciso continuar regando a terra, adubando a terra, isto é, falando, explicando para que esta semente ela venha a crescer, que ela venha a brotar e gerar uma boa árvore que dê bons frutos e frutos que permaneçam. Como referência a esta afirmação,
eu quero ler contigo o Evangelho de Mateus, o seu capítulo de número 9, no versículo de número 38, e a palavra de Deus diz assim: Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Também podemos ver que ganhar almas significa buscar os perdidos. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas registra 3 fatos em uma parábola que descreve a importância de buscar as almas perdidas. No primeiro caso, o pastor deixa o rebanho no redil e vai em busca de uma única ovelha que havia se perdido. No segundo caso, é o caso da mulher que perde uma moeda e ela não descansa enquanto ela não encontra esta moeda. E por fim, o filho pródigo. O filho pródigo sai para satisfazer os desejos da sua carne, enquanto o pai esperava pela sua volta. Em todos os casos, há um trabalho a se executar, o qual precisa de pessoas dispostas, mas também há regozijo ao se encontrar o que estava perdido. Por que e quando se deve evangelizar? Uma boa pergunta que merece um tempo também para nós falarmos a respeito disso, né? Por que e quando devemos evangelizar? A primeira coisa que devemos ter consciência é que aquilo que recebemos de graça também deve ser oferecido de graça para as outras pessoas que ainda não tiveram contato com o Evangelho. Experimentamos a alegria da salvação, pois alguém se propôs a nos falar do amor de Jesus. Da mesma forma, devemos proceder para com os outros, para que eles também recebam essa salvação e possam desfrutar desta alegria. Veja só o texto de Mateus capítulo 10, versículo de número 8, e que diz assim: Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Evangelizar é uma ordem divina. Todo crente foi chamado para ser ganhador de almas. O ide que Jesus nos deu é mais do que um convite. É uma ordem imposta à igreja através de todos os cristãos, de todos os crentes. Ele quer que os homens venham a se arrepender e encontrem a sua salvação nele. Veja os textos de 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Vamos ver também o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, e a palavra diz assim: O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É importante que a gente também estejamos sempre conscientes do que Jesus ensinou, que o mundo jaz no maligno. Em outras palavras, o mundo jaz, repousa sobre o pecado. O mundo jaz no pecado. Com a entrada do pecado, Satanás tornou-se o príncipe deste mundo. O homem torna-se de tal modo dominado por ele através do pecado que não tem forças para se libertar. Pratica coisas abomináveis que desagradam a Deus. É dominado por sentimentos perversos, torna-se cheio de iniquidade, avareza, ódio, prostituição, sem afeição natural. É devido a
tal situação que Jesus ordena que se pregue o Evangelho com unção e poder do Espírito Santo de Deus. Vamos ler 2 textos bíblicos para reforçar isso que eu acabei de falar para você aqui. Primeiro vamos ver João capítulo 14, versículo de número 30. E a palavra diz assim: já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, e ele não tem nada em mim. João capítulo 16, versículo 11. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. E para fechar o entendimento, vamos ver Romanos capítulo 1, versículo 28 ao 30, que diz assim: e assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda a injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Com tanto pecado, existe também a necessidade de evangelizar, anunciar o Evangelho, a palavra da verdade. Vamos prosseguir. Com tudo isso, a gente pode até afirmar de maneira segura que a salvação do mundo, ela depende da atitude dos crentes. Atitude corajosa ou uma atitude covarde, no sentido de evangelizar, de anunciar o Evangelho. De acordo com a nossa atitude, nós teremos o resultado apresentado ao final. É responsabilidade de cada um de nós, crentes, anunciar a salvação que há em Jesus. Fomos salvos para anunciarmos as boas novas aos que estão perdidos ainda vivendo no pecado. Não perca as oportunidades que se apresentam para você. Fale do amor de Deus às pessoas. Ele ordenou a mim e a você que pregue o Evangelho. Fale da sua boa obra, do seu amor. O resultado pertence a Ele. Não queira você trazer para você o mérito do ganhador de almas, mas você pode levar o mérito daquele que anunciou o Evangelho. O Espírito Santo é que é o responsável por convencer o homem do seu pecado. A outra questão que nós levantamos aqui é de onde evangelizar. As pessoas têm muita dificuldade, né? Fala em evangelismo, vamos evangelizar, mas aonde? Aonde ficar? Um escolhendo lugar, aonde? Querido, já foi dito que a ordem de Jesus, nós já falamos aqui, que a ordem de Jesus é ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Nem todos são chamados para serem missionários em outras terras, mas como o campo é o mundo, em qualquer lugar onde houver pessoas, aí está a oportunidade de se falar do amor de Jesus. Que lugares são esses? De lugares, você pode anunciar Jesus, começa lá no lar, você pode anunciar na vizinhança, você pode anunciar no seu trabalho, você pode anunciar nos hospitais ou em outras instituições. Enfim, não se deve perder qualquer oportunidade, até mesmo por telefone, por carta ou por e-mail. O Evangelho deve ser anunciado. E além de todos esses meios, é claro, nós também podemos usar os meios de comunicação que existem, como o rádio ou a televisão, para anunciar o Evangelho aos perdidos. Quero tratar aqui de alguns quesitos agora que são importantes ou que são necessários para o evangelista, aquele que vai evangelizar. Em primeiro lugar, é necessária a experiência pessoal de salvação. Não adianta evangelizar se você ainda não recebeu aquilo que você está anunciando para outra pessoa. E em segundo lugar,
é viver aquilo que se prega. Caso contrário, as pessoas não darão crédito ao que você está falando, ao que elas estão ouvindo você falar. Há ainda outros aspectos que precisam ser observados nesse quesito. Por exemplo, é necessário que o evangelista ele leia e estude a Bíblia. A palavra de Deus precisa estar no coração daquele que prega o evangelho. Vamos ler aqui algumas palavras, como Mateus capítulo 12, versículo de número 34, que diz assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. Vamos ler também Lucas capítulo 6, versículo 45. E a palavra diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Por essa razão, nós precisamos estudar a palavra e deixar que a palavra entre dentro do nosso coração. E nós vamos falar do que está dentro do coração. O segundo quesito que temos aí por necessidade para o evangelista é que o evangelista ele tem que ser sábio. Tem que ser sábio. A Bíblia diz que aquele que ganha almas é sábio. E o evangelista não pode ser diferente. Veja o que diz a Bíblia em Provérbios capítulo 11, versículo de número 30. E a palavra diz assim: o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. O terceiro quesito, também importante na vida do evangelista, é que ele deve ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. É o Espírito de Deus quem capacita o crente para o trabalho. Só ele convence o pecador dos seus pecados. Veja o texto bíblico que está em João, capítulo 16, versículo 8 ao versículo 11. E diz assim a palavra de Deus: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Como um quarto requisito, nós podemos citar que o evangelista ele deve orar constantemente. Em outras palavras, ele deve orar incessantemente. Não deve parar de orar. Está sempre, a vida dele tem que ser uma vida de oração. Diz a palavra para mim, para você, para o evangelista que somos, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, olha aí o que diz: orai sem cessar. Simples assim. Por último, o quinto requisito que eu quero deixar aqui para a nossa reflexão a respeito da vida do evangelista é que o bom evangelista ele tem que sentir amor pelas almas. Tem que amar as almas, porque se não tiver amor pelas almas, não caminha. É o amor que sentimos pelas almas que nos faz ter a coragem de falar, abrir a boca, sofrer afrontas, agressões, ameaças e outras coisas mais que a gente enfrenta no trabalho de evangelismo. Veja só o que diz o texto de 1 João, capítulo 4, versículo 8. Diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É tanto amor que deu seu Filho para que eu e você pudéssemos desfrutar da salvação e da vida eterna. Concluindo o nosso estudo de hoje, nós vemos que, primeiro,
O crente, ele tem, se não tem, tem que ter a convicção de sua fé. Por isso nós estamos fazendo esse curso em busca da maturidade, passando informações básicas sobre os fundamentos da fé cristã. E também ele tem a esperança de vida eterna em Jesus. Essa é a certeza que você precisa guardar no seu coração. Olha o texto que eu deixo aí nesse slide para você. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus, capítulo 11, logo no versículo 1. O crente, ele sabe que Jesus é o único caminho que conduz à salvação. E se você sabe disso, é isso que você deve anunciar para as outras pessoas também. Isso é evangelismo, isso é evangelizar. Veja só o que diz aí nesse texto que eu também estou deixando na tela para você. Em Marcos capítulo 16, versículo 16. Esse deve ser o nosso objetivo. Quando a gente vai evangelizar alguém, temos que ter isso em mente. E quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então o que a gente espera é que ao pregarmos o Evangelho, ao evangelizarmos, anunciarmos as boas novas de Jesus, é que a pessoa, ela creia, se batize e vá morar na glória com Jesus. Não é verdade? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ele é enganador e mentiroso. Distrai as pessoas com falsos conceitos de salvação. Isso é verdade. Então, as pessoas começam a crer em coisas do tipo reencarnação, purgatório, salvação pelas obras. Pensam que depois da morte serão salvas porque outras pessoas estarão aqui na Terra fazendo orações por ele, né? Oração pelos seus parentes, né? Oração dos parentes por ele quando ele morrer. Estarão orando aqui na Terra por ele. Ele pensa que a salvação poderá vir depois da morte. Outros acreditam que não existe inferno, nem haverá julgamento, porque Deus é Pai amoroso. Tanto engano, tanto engano. Eu deixo uma palavra aí também em tela, aí, olha aí, ó. Leia o que está dizendo aí, olha. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro, ele jaz no maligno, né? Na maldade. E a imagem aí, olha, quem não crê em Jesus vai morar com esse cara feio aí, ó. Tá vendo? Eu não quero morar perto desse sujeito, não. Quero distância dele. E você? Para encerrar, eu deixo para você este último slide, né? Sabendo que a hora de apresentar o verdadeiro Salvador às pessoas, aos perdidos que você encontra no mundo, é agora. Ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, em João capítulo 14, versículo 6. E então, aí nós precisamos anunciar para as pessoas que Ele é o caminho e o único caminho. E o tempo é agora, é chegada a hora, é tempo de apresentar Jesus ao mundo para obedecermos também a sua palavra. Além de praticarmos o amor, estaremos obedecendo a sua palavra. Amém? Eu fico por aqui. Encerro esse estudo aqui, a lição de número 13, agradecendo você ter me acompanhado até aqui, e eu espero que você se encontre aqui comigo no próximo vídeo, tá ok? Então, conte comigo.